um episódio polêmico na história da luta armada. Os chamados justiçamentos cometidos por guerrilheiros contra companheiros que eram suspeitos de terem cometido traições. Você participou no dia 23 de março de 71 da execução de um militante da LN, Márcio Leite de Toledo, que defendia uma pausa na luta armada e foi considerado inconfiável. Que argumento você usou na época para defender essa execução? Você repetiria esses argumentos hoje? Em primeiro lugar, tem que dizer o seguinte: foi uma ação de organização, né? A coincidência é que eu sou o único que está vivo, só isso, né? Mas se mais tivessem sobrevivido, mais estariam aqui junto comigo assumindo esse tipo de ação que a LN fez. Primeiro, não era um simples militante, era um integrante da coordenação nacional da LN. O companheiro sai da reunião e desaparece por 40 dias. Desapareceu. A tal ponto que nós não sabíamos se tinha sido preso, se não tinha sido preso, se tinha saído do Brasil, se não tinha saído do Brasil, se estaria naquele momento ali fazendo algum tipo de coisa reprovável ou não, não sabíamos nada, sumiu, desapareceu. Volta. Um belo dia volta, e a gente diz: pô, o que houve? Ele falou: não, eu vi que o Toledo caiu e achei que, na verdade, era hora de preservarmos nossas forças e que, portanto, eu sumindo da organização, se a organização estava toda caindo, eu não cairia. Eu falei assim: tudo bem. Nós dissemos, sempre usar a primeira pessoa do plural, porque isso não é uma coisa minha, isso é uma coisa de uma organização que tinha uma direção e que tomava decisões colegiadas. Mas você participou diretamente dessa execução? Não, isso eu vou dizer. Eu participei diretamente de toda a camada, de todas as decisões e todas as discussões. O companheiro vai, aí volta. Quando volta, a gente diz: tudo bem, o que você pretende? Não foi dito nada de dar uma parada. Disse pra gente: eu quero me reintegrar. Se volta, se reintegra a organização. Sai para fazer uma ação, onde ele era o homem da metralhadora. Foram lá, expropriaram um carro, quando foram trocar a placa do carro no matagal, chega a polícia, ele pega a metralhadora dele e se manda, sai correndo sem dar um tiro, sem avisar os companheiros. Ou seja, expondo os companheiros à prisão, morte e tortura, né? Os companheiros que ainda bem que perceberam a tempo a chegada da polícia, travaram um tiroteio com a polícia e fugiram. E chegaram dizendo: pô, o cara nos abandonou na ação. E atos sucessivos desse tipo foram sendo cometidos. Chegamos, a direção nacional da LN chega então para ele e diz o seguinte: olha, a nossa proposta é o seguinte: sai do Brasil. Se você é livre, você pode fazer o que você quiser, você volta, você vai para outra organização, você faz o que você quiser, ou fica lá fora, né? E tudo isso foi sendo recusado, até um momento em que as direções da Ação Libertadora Nacional, a direção regional de São Paulo e a direção nacional da LN tomou essa decisão. Então, realmente, nós fomos lá e cumprimos a tarefa. Agora, não foi... Porque é uma coisa interessante. Alguns companheiros hoje em dia, eles, por questões de foro íntimo, eles optam por não assumir o que foi feito lá atrás. Não tenho nada a ver com isso, eles têm a liberdade disso. Se para a felicidade deles eles precisam não assumir essas coisas, eu, ao contrário, eu só consigo ser feliz porque eu assumo as coisas que eu faço. Isso é uma coisa minha, pessoal, também de foro íntimo e que eu não exijo que ninguém tenha esse tipo de comportamento. Você participou diretamente da execução, então? Essa é uma informação que até hoje eu não dei. Essa é a informação que até hoje eu não dei. Porque você está perguntando, né? E na verdade verdadeira, eu acho que eu também não dei, porque também até hoje ninguém teve essa atitude de chegar e me perguntar diretamente. Participei sim da ação. A tiros, numa rua, no jardim, daqueles jardins lá de São Paulo, como você disse, no dia 23 de março de 1971. Foi um comando de 4 companheiros que participou, não fui eu sozinho. Os outros 6 estão mortos. O ex-estudante de Sociologia, Márcio Toledo Leite, foi enviado pela ALN a Cuba para treinar guerrilha. Passou 2 anos na ilha.
voltou ao Brasil meses depois da morte do líder da ALN, Carlos Marighella. Passou a divergir dos outros dirigentes sobre as táticas de luta. A execução ocorreu na rua Caçapava, em São Paulo, em março de 1971. Um panfleto deixado no local pela ALN dizia: uma organização revolucionária em guerra declarada não pode permitir uma defecção desse grau em suas fileiras. Márcio Toledo foi atingido por 8 tiros. Tomamos aquela decisão, foi uma decisão coletiva, uma decisão de organização, né? Que eu não assumo sozinho, que eu não sou maluco, eu não sou louco de decidir uma coisa dessa sozinho. Isso é uma direção. Se você estivesse agora num tribunal e fosse convocado a justificar as execuções de que você tomou parte, tanto de companheiros, como nesse caso, quanto de inimigos, como era o empresário Boylen, qual o primeiro argumento que você usaria para se defender? Clausewitz. Na guerra, você tem que preservar suas próprias forças e aniquilar as forças do inimigo. Guerra é guerra. Você, num certo momento, então, considerava companheiros como inimigos? Não. Companheiros, não. Mas nesse caso da execução? O que a organização, mais uma vez, o que a organização, Ação Libertadora Nacional, considerou é que ele já passava a ser um perigo para a organização, dada a condição de dirigente da organização e a quantidade de informações que ele tinha e o fato de que ele estava abandonando companheiros à sua própria sorte num combate.